é que nós quisemos você aqui no programa, esse retorno de uma maneira diferente, para falar de um assunto que é muito pertinente aos dias que nós estamos vivendo, que é o aborto, assunto que você tem estudado muito, que você tem se dedicado, tem pregado muito. E eu começo a perguntar para você aqui, até essas perguntas foram muito bem elaboradas pela nossa produção, de onde surgiu, Tibá, esse movimento abortista? De onde surgiu essa ideia, né, ao longo da história? Como é que é isso? Pois é, eu desde 2008 eu aprofundo nesse tema, Dunga, e tem sido mesmo assunto de muito estudo, muito trabalho, muita pesquisa e muita referência. E a gente faz uma trajetória desse movimento, e durante o programa a gente vai fazer isso. A gente vai traçar uma linha do tempo e tocar nos assuntos mais polêmicos, em perguntas que muitos fazem e não têm resposta, no que existe por trás deste movimento. Mas essa questão de onde surgiu é muito importante. Por quê? Ao longo da história da humanidade, existiram, sim, a prática do aborto em Roma, enfim, nos povos antigos, mas só que sumiu um tempo com o avanço do cristianismo, os valores, na modernidade e tudo mais, e retornou com Lenin, na União Soviética marxista, ateia. Foi Lenin, com intuito político, que trouxe novamente, em 1920, o aborto como um projeto com fins políticos. Então, ele implantou o aborto na União Soviética. Isso ele aplicou em 1920, mas desde 1915, que ele já se pronunciava firmemente a favor desse projeto. Então, ele, ao implantar, Hitler copia. Então, o sistema nazista copia o sistema abortista de Lenin. Já com uma outra finalidade. Com uma outra finalidade, que é a eugênica. Da raça pura, da raça que ele pura. queria desenvolver. Exatamente. Então, Lenin com intuito político, Hitler com intuito eugênico, chamado a seleção de raças. Ele queria uma raça pura, então ele utiliza o aborto para selecionar uma raça de puro sangue. Raça de gente perfeita, sem defeitos, de um povo forte, enfim. Interessante que o aborto no nazismo, ele começa assim, com abortórios. Interessante que os abortórios nazistas, eles chegavam em 2 horas e meia, um grupo de cinco médicos a realizar mais de 45 abortos, assim, em 2 horas e meia, em abortos em série, e foi um verdadeiro campo de concentração antes de ser aplicado nos termos. E começou com o aborto, com meses de gestação era permitido, foi se ampliando com o tempo. Uma característica do movimento abortista, ao longo da história, é esse, vai se ampliando os direitos, a gente chama de direito ao aborto. Então, começou com crianças no ventre e foi se estendendo, depois para crianças já nascidas. E, no final, foi detectado, em relatos históricos sérios a respeito disso, que no sistema nazista o aborto foi empregado até em crianças, chamado aborto, mas já o infanticídio, em crianças até com 7, 8 anos de idade, caracterizadas como difíceis de educar, deformações nas orelhas, com crianças que urinavam na cama até mais tarde. Então, deixaram de ser somente da raça suja, como Hitler falava, e passou também a ser aplicado na raça ariana, com crianças difíceis de educar e tudo mais. Uma grande catástrofe. E foi se estendendo. Pra você ter uma ideia, o comunismo no mundo, o marxismo, a consequência de suas ações, mataram aproximadamente 85 a 100 milhões de pessoas. Pra você ter uma ideia. Hoje, o aborto por ano mata, em média, mais de 40 milhões de crianças. No mundo. No mundo. Primeira Guerra Mundial matou diretamente 15 milhões de pessoas. Segunda Guerra, 40 milhões. A Segunda Guerra, lembrando, em 6 anos de guerra, 40 milhões. O aborto, em 1 ano, supera esse número. Ou seja, a gente já começa a perceber que é uma força de morte. É uma cultura de morte. No programa de hoje, nós queremos que você, que acompanha o PHN, você que acompanha nossos encontros de evangelização, nós queremos que você se atente, que você fique atento a toda uma cultura
E toda cultura chega na gente. Toda cultura vai chegando. Vai chegando. E você vai se acostumando com ela a princípio. Você, a princípio, aliás, você se escandaliza. Não, que isso, não pode, é um absurdo. Não, como é que pode alguém permitir uma coisa dessa? Porém, ela vai chegando, ela vai te cercando e você vai se acostumando com aquela ideia. E, de repente, você não se escandaliza mais, você não fica mais sensível à dor de alguém que passa por uma situação, você vai concordando com possibilidades, você vai abrindo concessões, até que um dia você se torna um adepto àquela ideia. Então, é para que nós não nos tornemos nunca, jamais, em hipótese alguma, adeptos do aborto. É porque nós precisamos tocar nesse assunto. O que as pessoas se perdem é que elas acham que toda essa cultura de morte é um movimento social espontâneo, e não é. Ele é pensado, elaborado, financiado, ele é bem orquestrado para que seja implantado, porque tem muitos interesses na indústria abortista. Então, a gente imagina, o mundo está ficando ruim, é porque é assim mesmo, né? Vai acontecendo, o movimento espontâneo. Não é. A gente vai ver ao longo da história, por isso é importante a gente trazer a história, porque quando a gente esquece a história... É como se esse episódio já tivesse acontecido em vários momentos da história e ele vai se repetindo. Vai se repetindo. A história é isso. Quem conhece a história sabe. E quem não recorda a história corre o risco de se tornar um instrumento útil na mão desses ideologistas para que essa nova cultura de morte que foi copiado por Hitler, foi feito por Lenin, foi elaborado e protegido, inclusive, pela ONU, em 94. Lembrando que, depois de Hitler, uma pessoa que foi fundamental para a difusão dessa cultura de morte foi um homem chamado John Rockefeller, que, na época, era um americano, que, na época, era o segundo homem mais rico dos Estados Unidos. Esse homem, até mesmo com a desculpa do patriotismo, tudo mais, ele elaborou um sistema para que se vetasse o crescimento dos países emergentes no mundo, para que a hegemonia, a força americana, prevalecesse ao longo da história. Porque, você pensa comigo, um Brasil, uma extensão territorial que tem, as riquezas naturais que tem, né, a cultura forte cristã que tem, se esse país se organiza e abre a cultura da vida, se torna rapidamente uma grande potência mundial. Então, os países fortes, que não querem perder sua hegemonia, costumam criar táticas. E John Rockefeller, esse grande bilionário americano, investiu pesado na criação de conselhos populacionais para reduzir a população mundial. Ou seja, se o Brasil, inclusive, foi o que mais reduziu a população em pouco tempo, foi o campeão nisso, né? Teve a redução de 50% da taxa de natalidade. Hoje, a taxa de natalidade brasileira não repõe nem a própria população. Isso é muito sério. O que a Europa está vivendo, né, de falta de gente, inclusive os aposentados estão vivendo muita gente aposentada e pouca gente produzindo para trabalhar, para pagar também, sustentar esses aposentados. Muito da crise que a Europa vive hoje é justamente por causa disso. Justamente. Pouca gente produzindo, muita gente vivendo da previdência. O que vai não acontecer, da providência, da previdência. Então, quer dizer, a previdência não suporta tanta gente sem produzir e com tão poucas pessoas produzindo. Mas por que isso? Porque não tiveram filhos. Justamente. Hoje a Europa tem sistemas para pagar, financiar as famílias para subsidiar os filhos. Tenham filhos, porque estão vendo que vai implodir a economia. O Papa já denunciou isso, enfim, não é o caso agora. Mas John Rockefeller investiu nisso. Mais para frente, um outro homem, secretário de Estado americano, chamado Henry Kissinger, ele elaborou um projeto chamado Relatório Kissinger, onde esse relatório ele mostrou para a Casa Branca. A Casa Branca rejeitou a princípio esse projeto, e neste projeto era muito claro.
ele falava o seguinte: nenhum país já reduziu a sua população sem recorrer ao aborto. No relatório, os textos são muito claros, era um relatório confidencial até então, até a Casa Branca rejeitar, ele era confidencial. Depois que rejeitou, caiu em domínio público e todo mundo teve acesso a esse relatório, inclusive os movimentos pró-vida são os que divulgam esse absurdo que é esse relatório. E esse relatório, Dunga, diz de maneira muito clara, e tem lá o Brasil como meta para que se reduzisse a população do Brasil para os interesses internos americanos. E é extenso o documento. Isso está no documento. Está no documento. Eu li esse documento. Esse documento está disponível na internet, em PDF, para quem quiser ver. Relatório Kissinger, não é nenhum segredo. Mas isso a grande mídia não fala, os meios de comunicação não abordam esse grande absurdo. E a gente se depara com a letargia dos comunicadores. Hoje no Brasil, você vê situações absurdas como essa, querendo, de países do norte, chamados países ricos e desenvolvidos, querendo impor a redução da população dos países emergentes. Você vê eles impondo a cultura de morte, impondo o aborto nos países. Então, um dos intuitos da ONU é pressionar os países emergentes para que eles aceitem o aborto como um direito humano. Isso foi declarado no Congresso de Cairo, em 1994, também não é segredo nenhum. A ONU se colocou à disposição e se organizou para pressionar esses países. É cada absurdo que envolve esse tema, Dum, que a gente escuta, a gente olha e fala, não é possível que ninguém fala disso. Porque também eu sei que existe uma batalha espiritual em cima disso, para que o demônio não quer que isso venha a público, não seja conhecido, não seja debatido, porque o absurdo é tão grande, e sendo que a evidência do início da vida também é tão grande, a evidência do instinto próprio materno, da defesa daquele mais indefeso é tão grande. Então, eles lutam contra a própria natureza, contra a moral, contra a ética, eles lutam contra a própria ciência, então eles têm que ter muita força. Agora, para a gente não ficar só no negativo, a segunda parte também a gente vai entrar sobre a defesa da vida propriamente dita. Inclusive, o que a ciência diz. O que a igreja diz também. A ciência e o que a igreja diz, porque é muito importante isso. Mas espera um pouquinho, Tibá. Vamos deixar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. O que nós queremos que você, que é geração PHN, entenda, é que você teve a oportunidade de nascer. Te permitiram nascer. Aqui eu trouxe essa imagem linda da Pietà. Eu quero até agradecer a obra de Maria, ao Gilberto, que cedeu, que nos deu essa imagem linda. Aquele feto que está ali é de quantas semanas? São 10 semanas. 10 semanas. Então, ali tem um feto, aliás, são 3 fetos. Eu ganhei. Essa é uma imagem que fica na minha casa. Eu tenho essa imagem, e todo dia eu rezo ali também. Eu passo. Eu peço que Nossa Senhora me coloque no colo dela também. Mas aqueles 3 fetos ali, para mim, significa Felipe, Priscila e Ana Carolina. Meus 3 filhos hoje. Um tem 26 anos, a outra tem 21, a outra vai completar 20 agora esse mês. Então, para mim, um dia eles tiveram esse tamanhinho aí. Com quantas semanas? Desculpa, de novo? 10 semaninhas. Completamente formado, perfeito. Completamente formados e completamente indefesos dentro do ventre. E completamente inocentes. Completamente inocentes. Eu coloquei hoje aqui junto, Nossa Senhora está ali com Jesus no colo, logo depois que ele desceu da cruz, foi parar no colo dela. Mas eu quis que essa imagem fosse a imagem do programa hoje, para que nós tomemos consciência de que essas crianças que estão sendo geradas, podem até ter sido geradas de uma gravidez não planejada, até mesmo de um estupro, até mesmo de um acidente de percurso. Mas essas crianças, elas não têm culpa do que aconteceu com a mãe e com o pai, ou da falta de planejamento. Deixa nascer. Permita que essa vida se forme. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a imagem do programa para nós hoje. Gostaria que você, ao longo do programa, permitisse que essa imagem habitasse o teu interior, que ela fosse parar lá dentro de você
que você fosse um defensor da vida, como nós somos defensores da vida, tá bom? A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta para saber o que a igreja diz sobre o aborto, que o Tiba também vai trazer essas informações. Vamos cantando com o Peter, vamos lá, Peter. Quando vejo, quando percebo, meu coração mais uma vez cesar, sinto tua presença, eu abro os olhos e começo a sonhar, vejo que é hora de voltar, no fim da estrada sei que você está, tu me conheces, tudo sabes de mim, de onde vim, onde estou, pra onde vou, não tenho nada a temer, quero de novo tentar, minha vida é em ti, Jesus, vou recomeçar, tu me conheces, tudo sabes de mim, de onde vim, onde estou, pra onde vou, não tenho